Olá, meu amigo, minha amiga. O mundo inteiro amanheceu repleto de interrogações e de incertezas diante das turbulências que estão sendo causadas pelo presidente dos Estados Unidos. Alguns analistas afirmam que, inclusive, ele pode estar sofrendo de algum tipo de desequilíbrio psiquiátrico. Outros dizem que ele simplesmente é um gangster que chegou à frente dos Estados Unidos e está provocando o que está provocando, como se ele estivesse num grande cassino, numa jogatina ali, apostando quem é que vai dar mais, quem é que ganha, quem é que perde. E aqui no Brasil, obviamente, nós também recebemos o reflexo dessa história toda, com algumas situações particulares que afetam, sobretudo, todos nós que acompanhamos a vida política aqui no nosso país, como, por exemplo, a sessão ontem na Câmara dos Deputados, na Comissão de Ética, que votou pela cassação do mandato do deputado Glauber Braga. O argumento é que ele teria agredido um militante do MBL e colocado para fora depois de uma série de agressões que esse militante fez ao Glauber Braga e à sua mãe. Mas essa não é a razão. A razão principal é que Glauber justamente tem denunciado a orcrim que existe dentro do Congresso Nacional, a manipulação de dinheiro público e o desvio de verbas públicas, dando nome aos bois, principalmente mostrando que o ex-presidente da casa, o senhor Arthur Lira, é o maior articulador desse crime contra o erário público e contra a República Brasileira. Por que não? Porque perverte completamente o sentido de democracia, quando o Estado é usurpado por uma orcrim. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, porque existem possibilidades do deputado Glauber Braga escapar dessa sanção mais grave. Eu vou conversar com vocês sobre essas possibilidades, sobre o que está acontecendo no plano internacional, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Se você gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe, recomende. Não esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui pelos jornais aqui no Brasil, que não estão destoando nas abordagens dos principais jornais do mundo. Folha de São Paulo de hoje: Trump suspende taxas acima de 10% em países, mas eleva a da China a 125%. O Estadão tem uma matéria, tem um título aqui mais preciso. Trump sente peso da crise que criou e adia tarifaço. Taxa da China sobe. O Globo: Trump recua no tarifaço global e sobe taxas para a China, mas baixa o tom. Enfim, o Estado de São Paulo está sendo mais preciso, porque as pressões que Trump está recebendo do mundo inteiro estão dando conta a ele que, olha, ele exagerou no jogo que ele jogou o planeta. Então, ele está sendo obrigado a recuar, e o propósito principal seria neutralizar, cercar, espremer a China. Só que a China tem crescido durante muitas décadas, ela se enraizou, ela se estruturou, tem muita gente pensando em tudo aquilo que está acontecendo lá na China e no mundo, e ele se organiza estrategicamente. O chinês faz planos para 20, 30, 40, 50 anos. Então, não dá para comparar alguém que está numa república cujo poder é efêmero, né, vai ser modificado, tem eleições e tal, com uma estrutura política que é muito mais perene, é muito mais consistente, é muito mais sedimentada, como acontece, por exemplo, no regime chinês, né? Então, o buraco ficou muito mais embaixo aí no meio dessa história. Oposição acusa Trump de manipular mercado com anúncios sobre tarifas. Então, seguinte, essa faceta de Trump está começando a ficar clara, porque nós aqui no Brasil, a gente vê o dólar sobe, o dólar desce, discussões se o Brasil vai taxar importações, se não vai taxar, o que vai acontecer com o nosso agro, o que acontece com empregos aqui no nosso país. Enfim, esse tipo de preocupação que temos aqui, o mundo inteiro está tendo, em maior grau ou menor grau, né? Os chineses, por incrível que pareça, devem ser o povo que está mais tranquilo, por incrível que pareça, porque eles sabem que eles edificaram, que eles construíram. Então, eles estão vendo que Trump é um bravateiro e eles estão jogando com isso também. Documentário mais caro da história: Processos e Sociedade. Família Trump lucra milhões com negócios pós-eleição. Então, gente, não é segredo para ninguém que eles são gangsters mesmo, negociantes. Na época da pandemia, isso é uma coisa que muitas pessoas já esqueceram, né?
O Trump, ele começou a defender aqueles medicamentos infames no que foi copiado pelo insano, pelo genocida aqui do Brasil, o senhor Jair. E qual era a base daquilo? As pessoas, mas vem cá, isso aí não tem base científica nenhuma, inclusive o ministro, que seria ministro da saúde dele, já não recomendava, que era o Fauci, né? Que se antagonizou com ele. E aí se percebeu que o principal laboratório de fabricação desses remédios que ele estava fazendo propaganda tinha ações que, parte das ações eram dos próprios filhos, que eram acionistas desse laboratório. As ações do laboratório foram lá para a estratosfera e a família botou muita grana no bolso. Então é com esse tipo de gente que a gente está lidando. E o puxa-saco aqui no Brasil adotou o mesmo caminho. Ele saiu defendendo os medicamentos imprestáveis via de reflexo, né, como um reflexo daquilo que tinha feito Donald Trump nos Estados Unidos. Bom, outra notícia aqui. Nova pesquisa mostra a popularidade de Trump em declínio nos Estados Unidos. Olha, gente, porque as pessoas vão se estressando, né? Poxa vida, uma parcela dos americanos foram para supermercados, compraram um monte de produtos. Isso vai criando estresse na sociedade, eles não vendo nenhum tipo de efeito real. A perseguição a estrangeiros, a refugiados, a imigrantes. Enfim, isso vai criando mais estresse numa sociedade que já está bastante estressada. Então nós vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas o principal foco de ataque de Trump e das organizações empresariais, os grandes conglomerados, é o que a China conseguiu fazer no planeta. E vai ser difícil eles conseguirem neutralizar isso. Vão continuar fazendo pressão, blefe, mas a China, dos 192 países que existem no mundo, 151 tem balanças comerciais com a China, e balanças comerciais onde a China é superavitária, para vocês verem como é que ela se estruturou, enfim. Daí a gente chega nessa situação do Glauber aqui, que quem acompanhou ontem a sessão no Congresso Nacional ficou muito angustiado, porque a gente vê a desfaçatez total de criminosos que estão querendo caçar um deputado que exerce um mandato de forma honesta, legítima, é um combativo, denuncia a Orcrim de uma maneira geral, que tem dentro do Congresso Nacional, a apropriação de recursos públicos, enfim. E é por causa disso que ele ficou no centro desse ataque todo. E ele acabou dando uma motivação, por via indireta, pelo ato que ele teve lá ao expulsar um membro do MBL que foi provocá-lo. E fica aquela sensação para todos nós, né, como se a gente estivesse assistindo um jogo de futebol do nosso time, e a gente tivesse visto, por exemplo, um toque de mão dentro da área. E aí vão chamar o VAR, né? Aí você fica torcendo, puxa vida, tomara que o juiz não interprete que aquilo tenha sido um pênalti, mas puxa vida, o jogador nosso estava com o braço um pouco aberto, será que ele vai marcar, será que ele não vai marcar? Então, quer dizer, o jogador aí no caso, quando ele dá ensejo a que ele seja punido por uma situação como essa que nós estamos vendo, a gente fica com essa angústia toda. Quais são os passos jurídicos daqui para frente e políticos? No campo político, o presidente Lula poderia entrar em campo, chamar o Arthur Mota, que está funcionando ali como o presidente da casa, como pau-mandado do Arthur Lira. Ontem teve um episódio que foi o seguinte: quando tem uma sessão no plenário do Congresso Nacional, quando é iniciada a sessão, todas as comissões que estão funcionando, elas têm que interromper os seus trabalhos para que os deputados possam ir até o plenário para participar das discussões. O Hugo Mota, ele foi retardando ao máximo a abertura da sessão, porque ao retardar, ele permitiu que a comissão de ética também esticasse ali a sessão até fazer a votação pela cassação, pela indicação da cassação do deputado Glauber Braga. Ele pode ainda realizar recursos em relação à decisão dessa comissão, e logo depois essa comissão mandará o relatório para outra comissão, que é a Comissão de Constitucionalidade e Justiça, e que pode neutralizar, pode matar ali esse processo, mas a composição também não é favorável, porque a maior parte dos deputados são ligados com esses interesses que Glauber combate todos os dias. Mas pode acontecer por uma articulação política, se o Planalto entrar, se o presidente Lula chamar o Hugo Mota, chamar o Lira para conversar, falar, vem cá, esse aí é nosso,
Vocês não podem fazer isso. Isso aqui é uma picaretagem, isso aí é uma safadeza. Isso aí vocês vão estar declarando guerra ao que nós fazemos aqui, a propósito das nossas bandeiras que defendemos aqui. Então, sei lá, isso pode ser conversado no campo político também, mas é difícil reverter também nesse campo, porque nós estamos lidando aí com uma grande Orcrim, né? Aí é complicado. Bom, e aí depois a questão pode ir para o plenário da casa. No plenário também tem que ser, para o deputado ser cassado, tem que ter a maioria absoluta dos membros da casa, tem que ter a metade dos deputados todos, tem que votar, estarem presentes e votarem pela cassação de Glauber Braga, e a partir daí existe recurso para o Supremo Tribunal Federal, porque a cassação dele está sendo efetivada até o momento com um desvio de finalidade. Ela fere um princípio constitucional, né? Quando ela fere um princípio fundamental, o princípio da legalidade e da moralidade e da impessoalidade, enfim, o Supremo Tribunal Federal poderia, em tese, neutralizar essa decisão. Mas é muito difícil também, porque o Supremo Tribunal Federal dificilmente ele vai alterar uma decisão da Câmara dos Deputados se não estiver absolutamente eivada de vícios ali. A gente vai ter uma discussão muito grande no meio dessa história. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Estamos todos muito angustiados com a greve de fome que o deputado Glauber Braga está fazendo. E, enfim, isso tem efeitos políticos aí que a gente não tem condição de prever agora, sobretudo porque tem uma questão paralela que esses criminosos todos vão querer utilizar também, no sentido de buscarem anistia para os criminosos de verdade. Sobretudo a figura do ex-presidente da República, o criminoso mor dessa nação. E o criminoso mor dessa nação, ele partiu para uma agressão contra o ministro Gilmar Mendes, mais um que ele está agredindo aqui. Porque ele publicou aqui um vídeo de 2010, quando o Gilmar Mendes estava dando um voto sobre a lei de anistia de 1979. Se essa lei era constitucional ou se não era constitucional. Aí o Gilmar Mendes lê aí um texto de outros autores dizendo que aquela anistia ela tinha fundamentos, que ela tinha uma legitimidade, enfim, que não poderia ser neutralizada, enfim. Era isso que estava sendo discutido naquele momento. Então eles estão colocando os vídeos de Gilmar Mendes por todos os lados para colocar assim o Gilmar contra a parede. Olha, vejam como ele é canalha, como ele é contraditório, como ele é bandido, enfim. Só que isso ajuda a campanha que essa gente toda da Orcrim está fazendo para salvar a pele do Bolsonaro? Eu acho que não ajuda não, né? Porque o Gilmar Mendes sabe o que ele disse, ele sabe o contexto que ele disse, ele está vendo o banditismo que as pessoas estão fazendo da fala dele para colocá-lo contra a opinião pública e desacreditar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, desacreditar aquilo que os ministros estão fazendo. Então, gente, olha, a tática que Bolsonaro está fazendo junto com a sua Orcrim é a do confronto. Então nós estamos aí diante de várias incertezas, várias componentes, várias possibilidades que podem se dar, tanto no mundo como aqui no Brasil. Mas as coisas estão se dando também com muita velocidade. Há a possibilidade do deputado Glauber Braga escapar? A gente vai ver no jogo político como é que isso se dará daqui para frente. E no plano geopolítico, também, a cada dia será um dia repleto de novidades. E o ponto principal dessa tensão mundial está entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos querendo neutralizar aquilo que a China já conseguiu conquistar no planeta, né? Não vai ser fácil não, né? Bom, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Mande seu comentário e #FicaGlauberBraga. Um grande abraço, tchau.